cultura, quais são os tipos de valores que são considerados válidos. Então, o que está valendo nessa sociedade para que esse fenômeno esteja acontecendo, para que eu possa ou não avaliar essa situação. Então, para eu ter as ferramentas necessárias para eu poder avaliar adequadamente, certo? E eu preciso também contextualizar dentro dos conceitos. Ou seja, qual é o conceito que está válido, o que está sendo contestado, se ele está sendo contestado ou ele está sendo afirmado. Qual é o referencial teórico que está sendo utilizado para fazer esta avaliação, esse critério. Então, nós temos essa situação de avaliar, seja no tempo, no espaço ou nos conceitos. Eu tenho que saber o que está acontecendo para eu poder pensar adequadamente essa situação e o problema que está sendo proposto para mim, especialmente quando a gente está falando de concurso público, concurso aí especialmente da União Oeste, ok? Segunda dica interessantíssima. Vocês sabem que eu pego no pé de vocês em sala de aula, quem é meu aluno sabe, eu pego no pé para que vocês saibam os números romanos. Por que saber os números romanos é importante, professor? Porque saber os números romanos te leva a localizar-se no tempo. Acabamos de falar da importância da contextualização. Então, como os séculos, como a contagem de séculos, ela é feita a partir dessa noção dos números romanos, ela é numerada, né? ela é tipografada para nós como sendo números romanos, é importantíssimo para a gente saber quais são os números romanos. Como que os números romanos podem ajudar a gente a se entender no tempo. Então eu coloquei aqui, ó, número 1 é um palitinho, número 2, 2 palitinhos, número 3, 3 palitinhos, número 4 é um palitinho e 5. Prestem atenção nos números que estão em vermelho. Os números em vermelho são os referenciais. Então eu tenho o 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Qualquer coisa que venha antes deles eu tiro, qualquer coisa que vem depois eu coloco. Exemplo aí, né? Vamos ver lá o número que está anterior. O que está acontecendo? Reconectei de novo. Vamos ver. Reconectei. Nossa, gente, caí. Tombei. Não estou projetando de novo? Vamos colocar de novo então. Essa aqui, essa aqui. E agora? E agora? Foi? Vamos lá. Vou aproveitar para dar oi então. Boa noite. Pedro! Nossa, o Pedro tá aí. Nossa, Larissa. Tá, vamos ver lá. Cadê? Tá projetando ou não tá? Transição. Peraí. Quem sabe faz ao vivo. Ah, agora deu. Vamos lá, agora consegui. Vamos lá. Já vamos lá. Olha, só apareço eu. Ah, mas essa é a intenção. Agora tá. Muito bem. Então vamos lá. Então, pessoal, voltando ali. Encontraram o L ali, o 50? O 50 é o número de referência. Qualquer número que venha antes dele é tirado. Então, para eu fazer o 40, eu preciso... É o primeiro verdinho ali, ó. É o primeiro verdinho. Eu tenho que tirar 10 dele. Então, eu tenho 40, depois 49, 50, 60, 50... E aí vai. A mesma coisa para o 90, a mesma coisa para o 95, a mesma coisa para o 400, a mesma coisa para o 600. Então, prestem atenção nos números romanos, porque de 1 a 20, de 1 a 21 é a numeração dos séculos, eles são muito importantes para nós, porque qualquer coisa ali, né, vai estar inserido dentro desse século. Século 5 acaba no ano 500. O século 17 acaba em 1700. Então, prestem atenção aí para essas referências que servem muito bem para a gente se localizar no tempo. Serve para a gente saber qual é o período da história que nós estamos falando. Ok? Nenhuma pergunta até agora? Se tiverem perguntas, manda lá, gente. Próximo ali, ó. Nós erramos. Quem foi meu aluno já ouviu isso. Nós erramos provas objetivas por falta de atenção, falta de interpretação ou por conteúdo. Certo? Então, a prova de vestibular, ela é uma prova objetiva. Então, você precisa estar atento. É um momento em que você precisa aguçar a sua interpretação. É um momento em que você tem que resgatar todos os seus conteúdos. Fique calmo, respire fundo. Não adianta tirar os cabelos, certo? Faz uma respiração profunda,
segura 1, 2, 3, 4, 5. Aí você solta. Faz isso umas 3 vezes, você vai ver que o teu coração vai desacelerar, tá? É uma técnica de respiração para você se acalmar. Geralmente quando a gente está um pouco ansioso, né, porque a prova de vestibular, principalmente no começo dela, né, vai ser um pouco puxada. Quando a gente vai fazer uma live, né, a primeira vez na vida, a gente fica um pouco nervoso. Então, calma. Respira fundo, segura até a respiração até 5 e segue adiante. Mantenha o foco, mantenha a atenção, mantenha a interpretação. Você vai ver que isso pode te ajudar bastante, tá? Então, porque a gente erra, prova objetiva, basicamente por essas 3 coisas. Tranquilo até aqui? Muito bem. Seguimos adiante então, pessoal. Próximo item. Os temas sempre podem aparecer de forma direta. Ou seja, eu cito o autor, eu cito a teoria e faço a pergunta sobre ele. Exemplo, quando eu vou falar de Karl Marx e o materialismo histórico dialético. Eu cito, Marx fala tal coisa lá qual que é? O Capital. Ele cita lá no Capital a tal citação. O que isso tem a ver com o materialismo histórico dialético? Como o materialismo histórico dialético funciona? Eu tenho aí, então, uma pergunta direta, certo? Uma citação direta. Pode aparecer também no caso de uma citação indireta. Por exemplo, cita o autor que comenta sobre alguma outra coisa, né? Ele cita cita um autor que comenta sobre outro autor e pergunta sobre esse que foi comentado. Tá? É que eu me distraí ali com a perguntinha, já vou responder a sua pergunta, tá, Samuel? Aguenta aí. Por exemplo, no último vestibular caiu uma pergunta sobre Nietzsche. Nietzsche comenta sobre Pitágoras. E a pergunta foi sobre o Pitágoras, sobre música, sobre o modo como as coisas, a ordenação do mundo estava feita a partir de Pitágoras. Então vejam que é uma citação indireta. Um autor cita outro autor e aí ele cobra essa citação ou a situação na qual ele está inserido. Então, muito cuidado com isso, tá? O tema pode ser assim. Terceira possibilidade é a comparativa. Então, cita um texto de um autor, depois cita outro texto de outro autor e pede para você comparar eles. Exemplo, comparar a teoria contratualista de Hobbes e Locke. Como é que é o estado de natureza de um e outro? Como é que é a situação do Gramsci em relação ao Marx? Então, como que um entende e o outro entende esse socialismo? Então, vejam que são comparativas. Então, ela pode aparecer de forma direta, indireta ou então comparativa. Então prestem atenção que os autores ou os temas podem aparecer dessa forma. O Samuel perguntou ali, foi o Samuel que perguntou a respeito dos números romanos, não, Cláudio, né? Posso usar números romanos nas redações? Como ela é uma notação científica, eu acredito que possa sim, porque se você vai se referir ao século 3, é assim que a gente data, é assim que a gente se referencia ao século 3, tá? É um exemplo. Mas confirme com o seu professor de português. Tá ok? Beleza? Tem mais uma? Olha, qual que é? Se você não conseguir lembrar o conteúdo que você tem. Então, aí você vai utilizar aquilo, Samuel, que você tem de referência no texto. A gente já vai falar disso um pouquinho, tá? Porque a prova ela é objetiva, então ela vai te dar algumas respostas, ela vai te dar alguns encaminhamentos, ok? Na sequência ali, então, ó, é aquilo que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Provas objetivas ou provas interpretativas, elas não querem saber a sua opinião, por mais que a opinião da gente seja importante, mas elas estão querendo saber se você consegue localizar as informações, a opinião do autor. Então, você não precisa concordar ou discordar do autor, mas você precisa entender o que ele está dizendo. Não é prova de opinião, mas é prova de conceito. Lembra que eu sempre falo para os meus alunos que estão em sala de aula que o conceito é importante. Então, não adianta, eu posso não concordar com o que Marx diz, mas eu tenho que conhecer o conceito dele. Eu coloquei um exemplo de um aluno que agora já se formou lá no CEP, né? Eu perguntei, quando ele estava lá no segundo ano, eu perguntei assim, ó, quais são as 5 provas da existência de Deus, né, em São Tomás de Aquino? E ele disse assim, olha, eu sou ateu. E ele me explicou tintim por tintim, ele colocou todas as 5 provas, deu exemplo de todas elas, e no final da redação dele, no final da resposta dele, ele colocou entre parênteses, eu entendo, mas não acredito em nada, certo?
Então, vejam que por mais que ele não entendesse, ele fez o que tinha que fazer na pergunta. Ele entendia o conteúdo. Você não precisa necessariamente concordar ou discordar, mas numa prova objetiva você tem que se preocupar com a opinião do autor, com aquilo que está sendo perguntado para você. As provas de filosofia, elas são muito típicas desse modo, certo? Elas são dessa forma aí, ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Tem alguma questão da NEOS de exemplo para interpretar? Tem. A pergunta número 20, se não me engano, do vestibular anterior. Nós vamos falar disso também. Por quê? Porque se você não sabe o conteúdo, você vai ter que interpretar. Tá? Então a pergunta 20, se não me engano, que fala sobre Heidegger e metafísica, no vestibular anterior, dá uma olhadinha lá, vai ficar muito fácil. Tá? Peraí, que eu acho que eu tenho ela aqui. Peraí que nós já matamos na hora. Peraí, aqui a gente se perde, mas a gente se encontra. Vamos lá. O Gustavo vai compartilhar? Isso aí, Gustavo. Obrigadão, hein? Vamos lá, vamos achar aqui a pergunta. É a pergunta 20, se não me engano. Ela é depois de Geografia, Biologia. Ih, peguei de 2016. Peguei a prova errada, gente. Desculpa. Depois eu acho ela para vocês, tá? Mas ela é... Cadê? Ela é bem típica, sabe? De interpretação de texto. Mas a gente vai ver. Mas é uma referência para vocês. Então, vamos lá. Tem um vocabulário, tá? Associe palavras. Entenda que há uma similaridade entre palavras e que você pode aproveitar essas palavras. Eu não vou esquecer, tá? Depois a gente vai procurar a pergunta número 20, tá? Fique atento também aos prefixos e sufixos. Se você não conhece a palavra, isso acontece muito, tá? Porque a gente está acostumado com a linguagem de internet, a gente está acostumado com a linguagem não formal, a gente está acostumado com a linguagem um pouco mais informal e a gente acaba perdendo algumas palavras. Então fique atento que sufixos e prefixos podem ajudar a gente. Exemplos: ismo. Ismo é prática, montanhismo, ciclismo, praticar montanha, praticar andar de bicicleta. Ente, estar doente é quem tem dor. Estar presente é quem tem a presença. Ação, né? A ação é transformação. A ação de colocar outra forma. Idade. Idade é capacidade ou possibilidade. Possibilidade ou capacidade de. Certo? Então fiquem atentos a esses sufixos e aos prefixos, porque eles ajudam a gente a interpretar, entender palavras que a gente não entende muito bem, por similaridade. Cuidado, nem todas as palavras têm a mesma raiz, tá? Então tem um videozinho lá no canal lá que ajuda vocês a interpretar isso aí também, tá ok? Outra coisa interessante, aqui vem a resposta para a tua pergunta, Larissa. Se você está na dúvida do que está pedindo, ou você está na dúvida do que interpretar e como falar, volta para o texto motivador. O texto motivador está lá por um motivo, tá? Ele está lá por algum motivo. Ele está lá para te indicar o que você precisa ou o que você pode fazer, tá? Então, o texto motivador, ele vai ser esse elemento que vai te ajudar a organizar as ideias. É dali que você vai tirar, mesmo quando você não sabe. Tudo bem? Respondida a pergunta? Vamos continuar ali. Seguindo. Seguindo. Não se assuste com nomes desconhecidos. Gente, a UniOeste, ela é catapimba. Você tem uma ou duas perguntas de política, uma ou duas perguntas de ciência, uma ou duas perguntas sobre os pré-socráticos, ou Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os clássicos. Pode ter uma pergunta ali sobre medievais. E sempre tem uma pergunta de alguém que ninguém ouviu, você nunca ouviu falar na vida. Tá? Nicolau de Cusa, Laboete, Bruno Latour, Márcio Santetti, Montaigne, Xenófanes, Cícero, Marcinho de Pádua, Santo Anselmo. Cara, você não lê isso na escola. Nem na faculdade a gente lê. Tá? Então não se preocupem. Não se assuste com isso. Tá? Volta para o texto motivador. Eles não estão interessados se você vai descrever a filosofia do Cícero de forma completa. Eles querem saber se você consegue tirar a informação dali. Certo? Então tá colocado ali para você usar esse texto como referência. Gente, dá uma pesquisadinha, nem que seja no Google, tá? Vai lá, procura lá, esse tal de Jorge Agamben. Esse Jorge Agamben é um cara que a UniOeste está estudando já há algum tempo ali na universidade ali em Toledo,
E tem muita pesquisa realizada ali. Eu não sei, mas eu acho que já está na hora de cair alguma coisa sobre o sobre o Agamben. Nem que seja uma citação dele para ele falar de alguma coisa. Tá? Esse cara fala muita coisa e fala sobre política. E é um dos temas que mais cai aqui no vestibular da UniOeste. Então fique atento, dá uma olhadinha, tá? Sem muito compromisso, mas só para você estar acostumado com esse nome aí. Tá bom? Beleza? Então, a Larissa perguntou antes, né? O que eu faço? O Samuel perguntou, o que eu faço se eu não lembro? Então, vai lá no texto motivacional. Pega o texto e descreve o texto lá. Não tenha medo. Risca, puxa, faz setinha, né? Faz um resuminho. Tá? Então, preste atenção ali. Você tem tempo para gerenciar, a gente vai falar disso ali no gerenciamento. Tá? Interpretação de texto. Tá difícil? Faz que nem o Carrasco do Tiradentes, cara. Vai por partes. Certo? Pega uma parte de cada vez. Alguém que já foi meu aluno já ouviu essa frase. Se você, de mordida em mordida, você é capaz de comer um animal bovino inteiro. Certo? Pode demorar, mas você vai conseguir devorar uma vaca inteira. Certo? Com o texto não é diferente. Com o texto de informação em informação, de pedacinho em pedacinho, de frase em frase, você consegue destrinchar ele. Tá? O exemplo lá, pergunta 21, sobre Heidegger, que foi o terror do vestibular do ano passado. Eu vi comentários aí do professor, meu Deus, estão questionando a metafísica, né? Do Heidegger, pediram Heidegger, pediram o imperativo categórico kantiano. Meu Deus do céu, estava difícil a prova. Não estava fácil, mas ela era possível de ser interpretada. Né? Então, para quem tem uma boa interpretação de texto, não é muito complicado. Certo? Nossa, obrigado, Paulo. Ganhei meu dia hoje. Professor lindo. Olha só que benção. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Alguma dúvida? Tá de boa? Certo? Deixa eu ver. Tá, beleza. Vamos lá. Podemos passar adiante, Helena? A Helena está dizendo que sim, então vamos lá, vamos passar adiante. Helena, nós estamos com 20, Helena. 24 aí? 26, nossa senhora, gente, obrigado, hein? Obrigado, partilha lá, fico feliz. Espero, mais feliz do que fazer, eu espero que vocês estejam compreendendo. E mais feliz ainda eu vou ficar se vocês derem retorno para mim dizendo, olha, professor, aquela dica que você deu ajudou bastante. Vai ser melhor do que ter 3.000 pessoas na live, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Entenda uma informação de cada vez, para você poder comer a vaca inteira, né? Vamos entender uma informação de cada vez. Pega lá. Qual é a informação principal? O que está sendo dito? Tem alguma informação secundária que vai reforçar a informação principal? Essa informação secundária, ela ajuda a interpretar o que ela está fazendo? Ela está se ligando com o quê? Tá? Então, o que vai se ligar com o quê? Essa informação vai se ligar com aquela, essa aqui não se liga com ela, se liga com a outra de baixo, e aí você vai construindo essa resposta, certo? Lembra que a gente falou do contexto? A gente sempre tem que lembrar do contexto. Da onde veio essa informação? Quem está passando essa informação? Se eu conseguir localizar ele no tempo, se eu conseguir localizar dentro de uma escola filosófica, se eu conseguir localizar ele nem que seja na idade, seja ela antiga, medieval, moderna ou contemporânea, aonde que está sendo colocado? Qual é o argumento? Da onde que ele está vindo? O que está sendo afirmado? Qual é a possível consequência que isso tem? Certo? Por mais que a gente não lembre, né, a gente vai tirando informações do texto e essas informações vão fazendo com que a gente recorde, né, aquilo que a gente viu. Tá? Então, na sequência ali, ó, é preciso gerenciar o tempo. Nós estamos aqui já com 24 minutos de live. Né? A minha programação para chegar até esse final aqui era de 25 minutos. Então, estamos mais ou menos no tempo. Estamos mais ou menos no prazo. Olha ali, ó. Para você gerenciar o tempo, saiba quantas perguntas você tem que responder. Tá? O vestibular da UniOeste ele tem um total de 56 perguntas. Tá? Dessas 56 perguntas, você tem 4 horas para responder a prova, ou seja, 240 minutos. Se você pegar uma conta fácil, 4 horas, 240 minutos dividido por 56, vai ter mais ou menos 4 minutos e 15 segundos para você responder cada pergunta. Tá? Gerencie seu tempo. Mas não fica paranoico não, tá? Não fica paranoico. Essa aqui eu acho que eu levei 6 minutos para responder.
Calma, tem pergunta que você vai conseguir responder com 1 minuto e 30. Tem pergunta que você vai ler e já vai responder. Então, assim, gerencia teu tempo. Aquelas que você ganha tempo, você pode queimar uma gordurinha mais adiante, certo? Por quê? Porque você vai ter um tempinho a mais para você respirar fundo, para você continuar fazendo a tua prova com calma, com tranquilidade. Ok? E agora, vamos para as perguntas mais específicas. Ó, meu tempo, deu certinho. 25 minutos. Olha, tô no prazo, tô no prazo. Vamos para perguntas mais específicas, tá? Mais específicas que eu digo é com relação à prova de filosofia. Porque o que a gente viu ali foi uma orientação geral, né? Uma orientação que pode ajudar vocês. Mas assim, gente, tenham sempre em mente assim, que nervosismo vai atrapalhar. Errar, todo mundo erra. Mas se a gente ter confiança naquilo que a gente é capaz, ter confiança nas capacidades da gente, saber as nossas limitações, mas a gente consegue ultrapassar essas limitações com dedicação, tá? Então é possível sim vocês conseguirem aquilo que vocês querem, conseguir a vaga que vocês desejam. Por quê? Porque vocês vão estar com vontade e vocês querem fazer o melhor de vocês. E não deixe ninguém dizer o contrário, tá? Que você não fez o melhor, não caia nessa pira aí não. Faça sempre o teu melhor para que ninguém possa dizer que não. E principalmente, que você possa levantar a cabeça e dizer, eu fiz o melhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, certo? Então, dentro dessa perspectiva, eu sempre vou apresentar para vocês o melhor que eu posso, nas condições que eu tenho, certo? E esse aqui é o que eu estou buscando para vocês, é essa análise que eu fiz aí, 2 semanas que eu passei correndo atrás dessas perguntas, vendo o que poderia cair, fazendo um levantamento de tudo que a gente tinha nos últimos 10 anos de vestibular. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali agora. Eu sei que está difícil de ler, tá? Porque está muito pequenininho aí, mas esse aí é o conteúdo programático que a UniOeste lançou. A UniOeste postou esse aí, logo que é o quadriênio, né? É o conjunto das matérias que vai ser cobrada nos 4 anos, 2018, 19, 20 e 21. Tá? E 22. Então são os últimos 4 vestibulares aí. Foi promovado em 2018 e vai até 2022. Eu sei que não dá para ver, tá? Então eu fiz um recorte aí para vocês. Então o que diz ali? Ó? Que a diretriz de filosofia do Estado do Paraná se organiza a partir de conteúdos estruturantes. É aquilo que você vê lá no ensino médio. Esses conhecimentos são de maior amplitude, têm relevância, mas que separados devem ser colocados, né, juntos no ensino da filosofia. E que devem garantir conhecimentos relevantes ao estudante. São eles: mito, filosofia, teoria do conhecimento, ética, política, estética e filosofia da ciência. Quem está terminando o ensino médio passou por esses 6 conteúdos estruturantes, em maior ou em menor medida, mas passou, certo? E eles devem ser complementados ainda com os conhecimentos de lógica. Atentos! Eu estou apostando que vai cair alguma pergunta de lógica. Por que eu acho que vai cair alguma pergunta de lógica? Porque a prova Paraná, que a gente tem feito lá nas escolas, né? A prova Brasil, o Enem, caiu pergunta de lógica. A prova da OBMEP caiu pergunta de lógica. A UniOeste não coloca uma pergunta de lógica desde 2012. Acho que é 2012, se não me engano. Que não cai uma pergunta de lógica, certo? Então, preste atenção que eu acho que é uma das que podem cair aí, um dos conteúdos que podem cair é lógica. Mito e filosofia é o que é mito, a função do mito grego, o surgimento da filosofia, o que é filosofia, ironia maiêutica, as características do pensamento mítico no pensamento moderno. Tem um vídeo, tem uma série de vídeos, eu coloquei 3 videozinhos no canal, tá? Quem está acompanhando o canal aí já viu, tá? Tá lá colocado, são 3 vídeos, 4 vídeos que estão colocados lá. Aproveitem, coisa rápida, 2, 3 minutinhos para pegar as principais informações. Teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento, ele fala de epistemologia, né? O conhecimento aí das coisas. Então, da onde que vem o conhecimento, qual é o surgimento dele, a filosofia é um método, o racionalismo kantiano, o método do Descartes, né? O cogito cartesiano. Atentos por o empirismo e o ceticismo, né? O empirismo, a ideia da experiência, o ceticismo, a ideia de que nós temos que duvidar. Aí vem o dogmatismo, o materialismo, tá? Positivismo,
tudo que vem depois do século XVIII ter dedido Comte, né, a crise da razão, que seria ali as novas perspectivas a partir de Nietzsche. Então, fiquem atentos aí às teorias, à teoria do conhecimento. Eu acredito que geralmente cai alguma coisa mais sobre filosofia da ciência. A teoria do conhecimento cai um pouco menos. E geralmente quando cai com relação aos clássicos. Descartes, Kant, Locke, Hume, né, esse pessoal aí mais básico. Caiu uma pergunta de ceticismo no último vestibular, que era um assunto transversal. Né? Ética, a ética da liberdade, né? O que é a liberdade, o que é ética, o que é moral, diferenciação. Fiquem atentos porque pode cair alguma coisa aí com relação à bioética, já por conta aí de muita coisa que a gente tem visto aí de leis, né, ambientais, da questão das doenças, da pandemia. Então, a ética bioética pode ser um dos temas que sejam relevantes aí nessa pergunta. E uma das coisas que é o ponto forte da UniOeste, tá, é a política. Eles sempre cobram perguntas sobre política, sempre, tá? Então, relação de poder e força, legitimidade de poder, a questão do poder, força e violência, né? Como que esse poder e a força vão interagir, né? Agora a questão do autoritarismo, do totalitarismo, a diferença entre eles, como eles funcionam, tá? Então, pensa bem, dá uma olhadinha lá, esse material é bem interessante, né? A diferença do autoritarismo para o totalitarismo. Tem uma macetezinha que eu passo para a molecada que é assim, ó. O autoritarismo, você não pensa, obedece. Tá? Não pense, obedeça. No totalitarismo, ele quer o controle total. Então, ele quer que você pense como ele e depois obedeça. Então, o totalitarismo, pense como eu, depois obedeça. O autoritarismo, não pense, só obedeça. E aí você tem uma série de outros elementos que vão aparecer. Mas a política é um dos fatores aí que é bastante relevante no vestibular da UniOeste. Teorias contratualistas aparece bastante, aparece legitimidade de poder e violência. Tá? Bastante coisa aí. Não só em filosofia. Tem caído, eu vi, perguntas que envolvem contrato social e política lá em geografia. Então tem pergunta de geografia que está caindo coisa de filosofia, fundamentação. Tem pergunta de sociologia que está envolvendo aí, né, a fundamentação do Estado. Quem foram meus alunos no terceiro ano, sabe que a gente trabalha lá a legitimidade, né, do poder, o princípio de legalidade. Então, vai ter alguma coisa assim sobre a questão do poder político. Tá? Então, há de esperar isso aí no vestibular da UniOeste. Em filosofia da ciência, eles estão pedindo senso comum, a diferença entre senso comum e ciência, a concepção de ciência, a política como ciência, a ética e ciência, a bioética aparece de novo. Tá? Então, a diferença entre saber científico e, principalmente, ciência empírica e experimental. Tá? E a diferença entre o método experimental e o método heurístico, que é o método das ciências da natureza, tá? Das ciências humanas, perdão. Tá? Então, fiquem atentos aí a essas cobranças, certo? O que tem aparecido, que eu tenho reparado aí na filosofia da ciência, é muito com relação ao método, tá? O método científico ele aparece bem marcado como sendo um dos temas mais pensados. Já na estética, ela vem aparecendo aí como o que é o belo, a estética como forma de pensamento, algumas escolas éticas, a arte como necessidade, a finalidade, a arte como elemento de cultura, aquilo que nos diferencia dos outros animais, então a construção do ser humano a partir da estética. Não esqueça, a estética é um pensamento totalizante, ela é uma compreensão totalizante da realidade. Ou seja, é o modo como o conjunto de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que é manifestado, ele se mostra. Então, a estética é o conjunto dessas coisas. Por isso que, segundo Hegel, o estético muda. Né? A gente vai ver aí em algumas situações em que o estético é uma característica do objeto, como é em Platão, ou ele é uma característica do sujeito, como é entre os empiristas, ele é o encontro das duas coisas, como é no Kant,
mas de modo bem simples, né? De modo assim, reducionista até, né? Ele é o modo como a gente compreende a realidade. O conjunto dessa compreensão a gente chama de conjunto estético, da apreciação da totalidade. Tá? Então, tem bastante coisa aí que a gente pode trabalhar, certo? Então, estética tem caído um pouco menos, mas tem caído também, especialmente quando ela vem relacionada. Tá? Eu percebi que entre o pensamento da antiguidade tem acontecido aquilo que aconteceu com o Nietzsche. Ele cita o Pitágoras, no último vestibular, ele cita o Pitágoras e se cobra alguma coisa sobre o Pitágoras ou algo relacionado aos dois. Em Hegel é o processo pelo qual os filósofos pré-socráticos passaram. Aqui o Hegel falou de história. Você pode encontrar também em... Qual era o terceiro? Era o Hegel, o Nietzsche, e agora eu não lembro outro. Vou ver nos meus alfarrábios ali, eu passo. Mas geralmente ele passa com relação assim ao Heidegger, os antigos. Ele passa com relação a essa questão da metafísica. Tá? Então, geralmente é nessa toada que aparecem os pré-socráticos. A última pergunta de pré-socrático que caiu diretamente pré-socrático também foi em 2016, se não me engano. Tá? Ok? E lógica. Lógica é o calcanhar de Aquiles aí, né? Porque é um pouco complicada a lógica para explicar de forma aqui, né, rápida. Mas basicamente se atentem aí ao básico, né? A lógica aristotélica com o quadro de oposições e a lógica simbólica. Então são os dois índices aí que a gente tem, os dois indicativos. Silogismo é a criação, é um argumento lógico, né? E a validade de argumentos, que seriam os quadros lá de verdade e validade, né? Então, talvez aí alguma coisa. Lógica, eu acredito que deve ser alguma coisa que eles possam cobrar, porque faz muito tempo que eles não fazem uma pergunta direta de lógica. Ok? Até aqui mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Estamos com 21 pessoas. Olha que maravilha. E nem todas são da minha família. O melhor é isso, né? Então, vamos continuar. Pessoal, o que eu acho que vai cair, eu acho que a gente pode tirar algumas dúvidas. Da pergunta? Qual pergunta não é essa? Sim, vou perguntar. Antes de passar para frente, então eu vou procurar a prova 20, lá, a pergunta 20 da UniOeste. Quem sabe faz ao vivo. Como é que eu vou achar isso aqui agora? Espera aí, que eu acho que está aqui. Espera lá, aqui, prova. Prova UniOeste. Cadê? Será que eu perdi? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isto. Peraí, gente, vamos fazer. Eu vou procurar aqui. Prova UniOeste 2021 PDF. Vamos fazer isso, né? Afinal de contas, os recursos estão exatamente para a gente poder usar. Então, vamos usar. Prova, inscrições, prova Toledo, curso de pós-graduação, realizar matrícula. Não quero realizar matrícula. Gabarito definitivo, respostas e recursos. Muito bem. Gabaritos provisórios, provas. Aqui, prova da tarde. Aqui, está aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar agora também, né? Prova 20. Deixa eu alterar aqui, então. Deixa eu lá. Cena 4, dispositivo, captura de tela. Capturar tela. Olha só. Janela. Chrome. Tarde. Consegui? Tá aparecendo? Ok. E agora? Não ainda? Peraí, tem que trocar de janela. Peraí. Agora aqui. Agora sim. Viu? Eu falei que eu ia conseguir. Às vezes demora, às vezes a gente tem umas tretinhas, mas a gente consegue. Ainda não? Só deu uma piscadinha. Tá.
Eu vou conseguir. Já consegui uma vez, por que eu não vou conseguir de novo? Aqui. Eita! Pera lá, gente, é muita coisa. Dispositivo, captura de janela. Aqui. 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 Piorou. Aqui. Oh, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma procuradinha aqui. Eu vou fazer um vídeo especial para você. Para vocês aí. Vou fazer rapidinho depois, tá? Pra gente não ficar muito tempo aqui na live perdendo. Assim, nessa questão. Eu vou fazer um vídeo específico e vou mandar para você. Tá bom? Vou colocar lá no canal pra gente. Tá? Cancelar aqui. Cancelar, descartar. Ok. Aqui. Aqui. Então eu vou colocar lá pra gente não ficar aqui. Mas eu não vou esquecer da tua resposta, eu vou te dar o teu exemplo, tá bom? Então, seguindo ali adiante, pessoal, o que eu acho que vai ser cobrado? Pré-socráticos. Se cair alguma coisa do pré-socráticos, lembrem-se, os pré-socráticos são fisiólogos, eles buscam a natureza da físis para responder a pergunta do mundo. Tá? Eles podem ser tanto monistas quanto pluralistas. Então, pode cair de forma direta ou indireta. Desde faz muito tempo que não cai alguma coisa diretamente aí dos pré-socráticos. Então, quem são os monistas? Tales de Mileto com a água, Anaximandro com o apeiron, o indeterminado, e Anaxímenes com o ar. E o Parmênides com o ser. Esse não podemos esquecer que é um dos principais aí. Os pluralistas. Alguns contestam, dizem que Heráclito não é pluralista, mas eu acredito que seja, por conta aí da questão dele fala do fogo, do movimento, do devir e outras coisas. O Demócrito é um pluralista porque ele fala dos átomos, o Empédocles das 4 raízes e o Pitágoras dos números. Então, o que esses caras estão querendo dizer? Eles estão querendo responder o que é o mundo. Eles vão pensar essa relação aí do mundo respondendo ao problema do mundo através de uma citação de um elemento da própria natureza. Tá? Lembrando dos sofistas também faz algum tempo que não caem, então é uma possibilidade, já que eles estão muito associados aí ao Sócrates e ao Platão. Principal elemento aí dos sofistas, a oratória e a retórica. Eles são importantes na discussão política. Eles falavam de gramática, matemática e educação. E eles tinham uma treta louca com o Sócrates devido aí ao Sócrates dizer que a verdade era uma só, e eles diziam que a verdade era resultado do consenso. Os principais representantes são o Gorgias, que é um cético, que diz que a gente não consegue conhecer as coisas. Se eu pudesse conhecer as coisas, não poderia dizer, não poderia pensar. Se eu pudesse pensar, não poderia dizer. E se eu pudesse dizer, não poderia entender. Então, essa ideia de que há uma diferença entre o ser, o pensar e o falar. Né? O Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas, daquilo que é e aquilo que não é. Portanto, é o homem que diz o que é o correto, estabelecendo uma relação aí bastante relativa das coisas. E o Sócrates não vai gostar disso porque ele quer a verdade, certo? Para os nossos amigos clássicos, os clássicos são Sócrates, Platão e Aristóteles. Até coloquei ali, né, período Spa, Sócrates, Platão e Aristóteles. Tem um vídeo que eu vou postar essa semana aí, tem 2 vídeos, um sobre Sócrates e outro sobre Platão, sobre Aristóteles, que fala de forma bem rápida aí o que eles estão pensando. Então, o método socrático, ele fala da ironia, onde ele desarma os opositores, e a maiêutica, nome estranho em grego, que significa parto. Não esqueça, o Sócrates faz aquele monte de pergunta, faz a pessoa ficar, né, meio travada, meio torta, lá não sabe direito o que fazer, e aí ele faz o nascimento da ideia, ele faz com que esse indivíduo acabe caindo na armadilha dele. Tá? A morte de Sócrates faz com que o Platão desacredite completamente aí na democracia. Ele já não acreditava muito e ele vai desacreditar ainda mais na democracia, já que ele foi julgado e condenado pelos 500 juízes democráticos de Atenas. Isso vai refletir aí na obra da maturidade dele, né, que é As Leis e a República, que vai trazer para nós aí a teoria política de Platão, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Além disso, o Sócrates vai arranjar a treta aí com os sofistas. Né? Por quê? Porque para ele a verdade é uma só, e os sofistas dizem que a verdade pode ser resultado
do acordo, né? Da conversa. E o Platão? Eita, se eu pedir para a molecada escrever aí no chat aí qual que é a frasinha do Platão, tenho certeza que vai ter gente que vai começar a gritar aí, né? Se eu falo Platão, vai ter uns 3, 4 loucos gritando, ideia! Feito uns doidos, né? Isso é normal nas viagens. Então ali, ó. As coisas sensíveis são cópias imperfeitas das ideias perfeitas do mundo das ideias. Lembrou, Pedro? Hein, Pedro Inácio? Lembrou, né? Então aí, ó. As coisas sensíveis são cópias imperfeitas da ideia perfeita do mundo das ideias. Essa frase ajuda você a lembrar que, para o Platão, o mundo sensível é apenas uma cópia do mundo inteligível. Toda a realidade, a verdadeira, né, aquela que é a verdade, está composta e colocada no mundo das ideias. Está separado do mundo sensível e o mundo inteligível. E o mundo sensível é só uma cópia do mundo inteligível. Tá? Ele fala de diversos assuntos, Platão vai falar de diversos assuntos, mas a linha principal dele é sempre a teoria das ideias. Ele vai falar da teoria das ideias lá na Alegoria da Caverna, do ponto de vista da interpretação epistemológica, do ponto de vista do conhecimento. Ele vai dizer que o conhecimento das ideias permite que a gente entenda a aparência das coisas, que a gente entenda que os objetos são uma cópia dessas ideias, que existem ideias gerais e que tem a ideia de bem. Essa ideia de bem é a melhor de todas as ideias e é ela que vai orientar a criação de todas as outras. Isso nos leva à interpretação política de Platão, que fala da Calípolis, que é essa cidade linda, maravilhosa, utópica, não funciona em lugar nenhum, mas que no final das contas lá ele tem as 3 almas, né, que vão garantir aí o bom funcionamento. Alma de bronze, alma de prata e alma de ouro, em relação ao conhecimento que eles têm lá do mundo inteligível. Ok? Além do Platão, o cara que vai ser a linha de frente aí é o Totinho, certo? O Totinho, ele fala das causas e as essências. As 4 causas e a essência. 4 causas e a essência. Então, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final e essência. A causa final sempre está ligada à essência. A essência não é uma parte da coisa, mas está ligado à sua finalidade. A finalidade da porta é abrir e fechar. Por isso a essência dela é ser móvel, fazer o que ela faz. É o que ela é, e ela não pode deixar de ser. Se ela deixar de ser o que ela não cumpre a sua finalidade. Então, causa material, formal, eficiente e final e as essências, certo? Isso vai resplandecer aonde? Em tudo. Porque ele vai falar da biologia, ele vai falar da metafísica, ele vai falar da física, da astronomia, da política, da poética, da ética e da lógica, e ele sempre vai estar pensando qual é a finalidade da coisa, o que torna a coisa aquilo que a coisa é. Tá? Então, ele vai ter essa relação com a verdade. Um fato interessantíssimo sobre o Aristóteles é que ele foi professor do Xandão. Quem é Xandão? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi responsável pelo helenismo, né? Por levar a cultura grega aí por um bom espaço de terras lá no mundo antigo, né? Foi o segundo maior império da antiguidade. Então, o Alexandre aí foi esse indivíduo. Um detalhe, tá? Alexandre vai inspirar também o pensamento maquiaveliano, tá? Em que o Maquiavel vê no próprio Alexandre aí esse indivíduo que acabou não dando continuidade ao império porque manteve tudo em suas mãos. Por isso o Maquiavel vai propor uma república. Tá? Outra coisa, gente, dos clássicos aí a gente vai ter uma característica muito importante do Aristóteles, que é essa que a gente está colocando ali ó, embaixo. Ele pega uma qualidade das coisas e deduz a consequência. Isso vai ficar muito claro quando a gente for falar ali de física sublunar e supralunar. Não esqueçam, o domínio, a astronomia aristotélica, ela foi absoluta até o século XVII. Não foi contestada até o século XVII. Por quê? Porque ela explicava o mundo. As coisas são imperfeitas, elas caem porque são pesadas, elas sobem porque são leves. O mundo lá em cima é perfeito porque o movimento é circular, né? Então, essa situação que nós temos do Aristóteles só vai ser quebrada no século XVII. Vejam que essa situação do Aristóteles vai estar vinculada à filosofia da ciência. Então, pode ser que ela tenha esse viés duplo, né? Tanto na antiguidade quanto na filosofia da ciência. Então, fiquem atentos. Física e astronomia aristotélica é uma boa pedida, assim como ética, tá? E a lógica.
certo? Então são clássicos aí, não são à toa. Tudo bem? Mais alguma pergunta ou não? Nenhuma pergunta? Não? Tranquilo? Beleza. Seguimos então adiante. O medieval. Passando do medieval. Galerinha, lembra que eu falei para vocês que é necessário contextualizar? Então fiquem atentos ali aos medievais. Tá? A conversão do imperador Constantino, ela foi o ponto de virada ali da medievalidade. Por quê? Porque logo em seguida houve a proibição da filosofia pagã, o Império Romano caiu, a Igreja ganhou poder, e uma série de outras coisas vão acarretar aí, tanto na cultura, quanto na ciência, quanto na política, tá? E na religião, é claro, né? E isso vai impactar de forma absoluta, né? De forma muito, muito absurda aí, o restante da medievalidade. Então, a conversão de Constantino é o ponto de partida para que a gente tenha ali o início do fortalecimento da igreja na Idade Média. Não podemos esquecer, o Constantino lá do século IV, né? 312 a conversão dele. E ele vai fortalecer a igreja. Então, depois da guerra contra o Bizâncio, ele se proclama o chefe da igreja, o Papa, né? E exige então que os cristãos justifiquem racionalmente a fé. Por que isso? Vamos pensar racionalmente. O povo romano é o povo da razão, é os caras que criaram o direito, né? A jurisprudência, né? E a gente acaba vendo a necessidade de justificar a fé cristã de forma racional. Qual é a ferramenta da razão? É a filosofia. Por isso a filosofia passa a ser a serva da teologia como ferramenta do pensamento. A frase que corre ali é: crer para compreender, compreender para crer. A fé revela a verdade e a razão confirma o que foi revelado. Ok? Também entre os medievais precisamos lembrar de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que são os dois grandes representantes. O pensamento patrístico e o pensamento escolástico, eles vão ir do século V até o século XIV, XIV. Tá? Então, no período pré-renascentista. É 1000 anos que esse pensamento vai validar. Então, é um pensamento bastante importante. Tá? Como eu vou diferenciar eles, professor? Eu não vou lembrar. É só lembrar que Agostinho ensinou Platão para os padres, cara. Certo? Lembra que o Agostinho ensinou Platão para os padres? Você vai lembrar que a patrística é o movimento dos padres da igreja, no início da igreja, e que Agostinho usou Platão para justificar o pensamento cristão. Certo? E como é que eu vou lembrar da escolástica? São Tomás ensinava Aristóteles na escola. Também o uso do pensamento aristotélico dentro do pensamento cristão. Tem uma importância muito grande, tá? Tanto o pensamento platônico quanto o pensamento aristotélico na história do cristianismo. Então é bom a gente sempre lembrar. A igreja foi a força dominante política, militar e religiosa, claro, né? Durante muito tempo. Ela era, dentro da política, aquilo que legitimava o poder dos reis. Era muito mais vantagem ser papa do que ser rei. Né? Então, por isso é tão importante a gente entender aquilo que fundamenta o poder da igreja durante a Idade Média. E por conta dessa dominação, né, por conta dessa questão da igreja, vai aparecer o pensamento de Maquiavel. A gente sabe que Maquiavélico é alguém que faz tudo para o benefício próprio, né? Lembra da Nazaré lá da novela, né? Que até virou meme aí por aí, né? Então, a Nazaré queria fazer tudo para o benefício próprio. Todos os vilões querem, né? Eles enganam, eles trapaceiam, eles não mantêm a palavra, eles assassinam, fazem tudo o que vem na cabeça deles porque eles têm um interesse próprio. É diferente. A diferença entre o pior dos canalhas e o príncipe que o Maquiavel deseja é a intenção com a qual cada um age. O príncipe pode enganar, ele pode não manter a palavra dada, ele pode mentir, ele pode fazer o que ele achar necessário. Um detalhe, os fins justificam os meios, essa frase é bem conhecida, mas tem um quê? Ela só vai ser válida para o príncipe quando ela for para o bem do Estado. Tá? O príncipe, que é o texto do Maquiavel, ainda ele fala da virtude e da fortuna, que é aquilo que vai fazer com que o príncipe seja um bom príncipe, não no padrão cristão, mas no ponto de vista político, para dar autonomia política. Ele diz que o príncipe tem que ter certas qualidades que façam com que ele conquiste e mantenha o Estado. Por isso, se ele quiser mentir, ele tem que mentir, não precisa manter a palavra dada, as pessoas têm que ter medo dele, ele tem que ser cruel quando forçado pela necessidade, né?
Mas o Maquiavel chama atenção também para uma das qualidades do príncipe, que é ser um atento observador da história. E essa atenção à observação da história faz com que ele diga, olha, lembra do Alexandre? O Alexandre morreu e o império dele morreu com ele. Lembra do Império Romano? Então, durou 1000 anos. Por quê? Porque ele foi transformado numa república. Então, o Maquiavel fala, olha, essa é a sacada. Pega ali e vai transformar esse estado que você lutou tanto, que você derramou tanto sangue para conquistar, transforma numa república que ele vai se manter. Certo? Então, essa é uma boa dica aí para todo mundo. E aí nós não podemos esquecer das teorias contratualistas. Aqui cabe para vocês uma contextualização, gente. As teorias contratualistas, elas são a coroação desse processo que o Maquiavel deu início lá, né? Que ele forçou ali. Então, o que está acontecendo em volta das teorias contratualistas para que a gente entenda as teorias contratualistas? A igreja está perdendo poder. Por quê? Porque acabou o feudalismo, a noção de fidelidade e de lealdade diminui, acabou as cruzadas, né? As cruzadas acabaram no século XIII, não tem mais as cruzadas. Houve o fortalecimento do poder da burguesia, seja ele financeiro ou poder de influência, né? Começa a organização pré-renascentista, novas ideias começam a surgir, começam os primeiros anseios, as primeiras críticas aí à reforma protestante, né? Começam a surgir os elementos que vão levar à reforma protestante. O racionalismo já está aparecendo, ou seja, a razão começa a brilhar, e o surgimento das monarquias nacionais. Isso faz com que haja necessidade de criar achar um outro ponto de legitimação. Antes todo o poder vinha de Deus, passava para a igreja e ia para o rei. Agora não. Agora a gente precisa encontrar uma nova forma de legitimar esse poder. E esse poder é baseado no consenso. E aí, o primeiro cara que vai dar a notícia é o Hobbes. Olha aí a notícia do Hobbes, né? O Hobbes, guardem uma setizinha aí, né? O Hobbes, por uma questão de segurança, me torna um súdito de um Estado que se torna soberano. Termina tudo em S e começa tudo em S. Hobbes, segurança, súdito e soberano. Como isso acontece? O Hobbes parte do estado de natureza, diz que lá é uma bagunça, é uma guerra generalizada, ninguém dorme tranquilo e todo mundo é inimigo de todo mundo. A frase dele, o homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Né? O homem é mau, o homem é tenebroso, certo? E o uso do direito natural é que faz com que ele seja mau, porque ele faz tudo para o benefício próprio. Ele quer sobreviver e ele tem o direito disso, certo? Como é que a gente faz? Para que eu faço o contrato social? É para ter segurança. É para evitar que alguém me mate dormindo que eu faço o contrato social, abrindo mão do uso pleno do direito natural. Então o que eu faço? Transfiro o direito natural para o Estado e o Estado passa a gerenciar esse direito natural. Sendo assim, só o Estado pode fazer uso legítimo da força, né, que vai constituir o Estado moderno na segunda vez. Então o Estado moderno é esse que detém o uso legítimo da força. Aquele que detém todo o poder, todo o direito natural, se torna soberano. É ele que manda e ele não precisa obedecer a ninguém. Né? E ele vai comparar esse soberano ao Leviatã, né? Esse monstro lendário. E diante desse monstro lendário, que tem todo o direito, e eu transferi integralmente esse meu direito natural, eu me torno um súdito. Certo? Quem vai fazer a contrapartida? Isso vai dizer que vai vir uma crítica ao Hobbes dizendo que ele é absolutista. Mas ele não é absolutista porque não é um Luís XIV, né? L'estat c'est moi, o Estado sou eu. Não é essa noção de que é transferido para a pessoa do governante, mas é transferido para o Estado. E ao transferir para o Estado é soberano. Né? Tem um governante, mas o governante ele só exerce a soberania em nome do Estado. Mas o poder não é dele, ao contrário do que Luís XIV pensava. Né? E há uma contestação diante disso, né, do estado de natureza. Quem vai fazer essa contestação é Locke. Locke vai dizer que por uma questão de economia é que eu me torno um elemento do estado por empréstimo. Tá? Como isso funciona? Bom, primeiro, o estado de guerra para Locke não é um estado de guerra. É possível as pessoas fazerem acordos, mas não é garantido que os acordos sejam honrados. Ou seja, eu não posso fazer um acordo com você, mas não vai ser honrado. O homem vai participar, então, da fiscalização do parlamento, porque ele continua sendo dono do direito natural. O direito é dele ainda. Ele só emprestou para o Estado, para que o Estado garanta que a propriedade privada seja garantida.
Vejam que é muito parecido com o que a gente tem, né? E já são 8h30, eu vou só terminar de falar sobre o Rousseau, e aí a gente vai por encerrar. Se vocês quiserem, eu posso responder uma ou duas perguntas, né? As perguntas que tiverem aí, e aí a gente já providencia a pergunta número 20 lá para a nossa colega, tá? Por último ali, as teorias Por último, as teorias contratualistas do Rousseau. O Rousseau vai dizer que o estado de natureza, o homem é bom, todos cuidam da vida, a propriedade privada é que coloca as pessoas sob o domínio dos outros. O direito natural, então, deve ser usado de forma igualitária na democracia direta. Então, pessoal, uma frase que eu acho muito bacana do Rousseau, ele diz assim: o primeiro homem que disse, isto é meu, e encontrou pessoas ingênuas a ponto de acreditarem nele, esse cara que fundou a sociedade. Porque ele colocou todo mundo abaixo dele. Né? Então, essa tríade, né? Locke, Hobbes e Rousseau, são os três caras contratualistas que vão legitimar o Estado moderno a partir do consenso. Certo? Pessoal, eu fico por aqui, né? São 8h30 já. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, pode enviar a mensagem, pode mandar lá no direct, né? Pode enviar nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Eu espero que tenha sido útil, né, essa hora que a gente ficou aqui, e que vocês possam aproveitar. Tá? Para aqueles que forem fazer o vestibular, boa sorte. A sorte nunca é demais, mas não, até para chutar a gente tem que ter certeza, tá? Então não chutem, vocês conseguem interpretar a resposta. Tá? A Helena tá lembrando aqui, ó. A Helena tá dando bisu, ó. Ela falou assim, por isso que é bom a Helena tá aqui do meu lado. A Helena é meu grilo falante. Ela falou assim, não esquece, quem respondeu o questionáriozinho aí que a gente colocou, vai colocar na descrição do vídeo aí, tá? Quem respondeu o questionário pode receber esse material e mais algumas dicas que a gente colocou ali, né? Ou pede pelo Instagram, né? Bem lembrado. Manda um direct pelo Instagram, e aí a gente providencia lá para vocês o material. Esse material aí, tá? Tem mais algumas coisas que não deu tempo, né, da gente apresentar para vocês. Mas se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, pode fazer, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Tá bom? Deixa um alô pro povo. É por isso que eu gosto da Helena. A Helena vai me manda um abraço. Deixa eu ver quem são. Ó, quem estão presentes aqui, vamos ver. A Larissa, a Júlia, aqui tem a Mota, a Helena tá aqui, a Paula, a Larissa Barbosa, deixa eu ver quem mais. Mas, deixa eu ver quem mais. Música legendada, Márcio, seu lindo, olha que maravilhoso. O Samuel tá aqui, a Elizabeth, até minha irmã tá me assistindo, olha que maravilha. A Gislaine, o Samuel, a Júlia de novo, o Paulo, deixa eu ver aqui mais, o Lucas, o Gustavo, a Larissa, Gustavo já foi, Cláudio, Samuel, Larissa, Thalita, Samuel, Paula, cadê o João Pedro e o Pedro Inácio. Gente, obrigado mesmo. Olha o seu Messenger do Facebook. Vou olhar, Júlia, vou olhar com todo gosto.